Guerreiros, magia e dragões. São estes alguns dos elementos que podemos encontrar em livros de fantasia, mas a literatura fantástica não é nenhum conto de fadas. É um género pouco valorizado em Portugal e os escritores sofrem esta desvalorização na pele. Um destes escritores é Sandra Carvalho, que publicou a sua primeira coleção, A Saga das Pedras Mágicas, em 2005 e, recentemente, ganhou o Prémio Literatura 2019 Mulheres Empreendedoras Europa e África pelo seu livro A Noite do Caçador. Mas esta mulher empreendedora ainda tem um desafio pela frente: ser levada a sério. Havia uma certa curiosidade para descobrir o que era a fantasia, e nomeadamente a fantasia em português. O que não quer dizer que naquela altura fosse melhor do que agora, porque em Portugal sempre existiu um grande preconceito sobre a literatura fantástica. Não havia assim aquela ideia de que houvesse uma fantasia para adultos, que a fantasia fosse uma literatura séria. As histórias que nós ouvimos em crianças, as histórias que nos são contadas no berço e no colinho, estão muito ligadas a esse universo das fadinhas e dos duendes. E depois, quando nós crescemos, se calhar começamos a pensar que não pode evoluir muito para além disso. Na livraria Palavras de Culto, na Amadora, as estantes, já com os livros apertados entre títulos ingleses e romances portugueses, não têm espaço para a nossa literatura fantástica. Se calhar 70%, 80% do nosso público é um público feminino e compra muito romance. E aqui há a particularidade de se encontrar muito o livro que está a ser mais mediático na altura, o livro que tem mais publicidade, o livro que aparece mais vezes, ou cujas as autoras aparecem mais vezes na televisão. Portanto, temos essa particularidade de vender mais esse género de livros. Grande parte deles são influenciados pelos média. É recorrente, isso acontece diariamente, virem à procura do livro da senhora que apareceu na televisão, ou a senhora que foi ao programa de alguém, ou o livro. É muito regular, é mesmo diário esse tipo de situações. O público de fantasia é um público muito particular. Nós aqui na nossa livraria não temos um público muito vasto de fantasia, mas posso dizer que já houve umas coleções muito vendidas. A Guerra dos Tronos foi uma coleção muito vendida, mas há muito pouca procura de autores de fantasia, de autores portugueses de fantasia, muito pouco. Porque é que nós, quando chegamos a uma prateleira de uma livraria, vemos todos aqueles best-sellers estrangeiros e depois vemos ali um autor português e ficamos a pensar: eu queria ter notas de 500 euros por cada vez que já chegaram ao pé de mim leitores na Feira do Livro, com mochilas carregadas com os meus livros e me dizem: Sandra, peço imensa desculpa, eu demorei imensos anos a descobrir os seus livros. Entre os jovens, às vezes há aquela ideia de que as editoras não apostam nos autores portugueses, mas nós temos que pensar que as editoras são um negócio como qualquer outro. Estão atrás do lucro. Gonçalo Ciborro é um ávido leitor de fantasia, mas tem dificuldade em encontrar literatura fantástica portuguesa. Livros de fantasia de autores portugueses, eu só li um. Li o Alvorada dos Deuses, do Filipe Faria. O que vemos bastante é livros juvenis para crianças, mas não apostam o suficiente em fantasia direcionada para pessoas com idades mais adultas e uma mentalidade mais adulta, que aborde temas que não são infantis. Eu acho que as editoras não investem neste tipo de livros e de histórias, infelizmente. Eu acho que isto em parte é também porque a forma como os jovens consomem entretenimento hoje em dia é de consumo rápido. Querem ver coisas curtas, consigam absorver o máximo de informação possível num curto espaço de tempo, e isso não calha bem com o tipo de livros de fantasia que temos, que têm muita informação, são maçudos, e isso não é apelativo aos jovens de hoje em dia, infelizmente. Clara Araújo, influenciadora de redes sociais, aproveita-se desta necessidade pelo conteúdo rápido
para motivar os jovens a ler fantasia? Eu acredito que eu consigo tirar mais conteúdo e sentir-me melhor por ler um livro do que ver uma série da Netflix. E é isso que eu tento passar para os meus seguidores. Eu acho que é esse o papel dos influenciadores, que é importante nós dizermos que livros são importantes. Cada vez mais os jovens querem perder-se num universo que não é tão real como aquele que nós temos. Eu falo por mim, eu aprecio um livro de história, eu aprecio um livro que me dê algum conhecimento, mas a fantasia é um mundo que não existe, é uma realidade onde eu posso ser livre. Eu acho que é a definição do próprio livro em si, é a ideia de estarmos numa realidade à parte, onde nos podemos perder e encontrar-nos e não há tabus nem preconceitos, ou seja, um livro é as portas para tudo o que está no nosso mais profundo subconsciente. E quero também fazer isso com autores portugueses, porque quero conhecer uma Lisboa que não é a Lisboa que eu vejo todos os dias, um Porto que não é o Porto que eu vejo todos os dias, uma história portuguesa que tenha sido contada de outro prisma, portanto acho que também é importante e é algo que eu quero melhorar. Filipe Faria publicou o seu primeiro livro, A Manópula de Carastã, em 2002, após ter ganho o prémio Branquinho da Fonseca Expresso Gulbenkian, no auge da popularidade da fantasia. Para ser completamente sincero, nem sei se teria conseguido publicar os livros se não fosse por esse contexto que se viu na altura. Estávamos em plena explosão de popularidade, não só do Senhor dos Anéis, como também do Harry Potter, que na altura estava, vou usar um termo coloquial, a bombar. E foi essa a tal janela aberta, porque através disso eu descobri um caminho a seguir na vida. Dedicar-me, obviamente que não sou apenas escritor, no nosso país não é coisa fácil, mas a escrita é a minha paixão. Foi, sem dúvida alguma, a melhor altura possível que a fantasia viveu no nosso país. Joana Martins começou a ler fantasia neste auge de popularidade e espera ensinar à sua filha a apreciar estes mundos fantásticos. A fantasia surgiu na minha vida um bocadinho por coincidência. Lembro-me de ir com a minha mãe a uma livraria, ela disse para eu escolher um livro e apareceu-me o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu na altura ainda nem se falava nisso, mas fiquei curiosa, nem sabia bem o que é que estava a comprar, comprei. E depois foi assim uma paixão que começou, ia sempre uma espera pelo novo livro, só saía um por ano. Agora nesta idade não leio tanto fantasia, acabo por ver mais através de séries ou filmes. E eu lembro-me ela tinha 2 anos e tal, quando estava a ver os filmes e ela ficou curiosa, acabou por ver comigo a Pedra Filosofal e a Câmara dos Segredos e desde então gosta muito do Harry Potter. Está aí a chave para a valorização da fantasia: educar e ler. Agora, neste momento, eu acho que estamos a caminhar para um bom caminho, porque os jovens estão apaixonadíssimos pela literatura fantástica. Claro que a abertura que há nas televisões, através das séries e no cinema através dos filmes, ajuda muito, porque muitos deles acabam por ir aos livros depois de terem visto as séries ou os filmes. E é tão importante nós, enquanto leitores, enquanto youtubers, enquanto bookstagramers, divulgarmos e ajudarmos para que esses jovens possam ter o seu lugar e consigam publicar. Quem escreve uma história de fantasia tem todo esse trabalho de fundo ainda, tem muita pedra por partir. E mesmo quem lê fantasia também requer uma certa adaptação. É um género tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades e requer algum esforço extra de quem escreve e também de quem lê. Mas estou a fazer com que sou algo desagradável, não é? É simplesmente um desafio que eu convido as pessoas a encetarem, porque no fim, se o livro for bom, obviamente, vale a pena.